Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre as origens da civilização grega e a formação da polis grega, ok? Para dar início ao nosso estudo, vamos estudar a civilização cretense ou minoica. No entanto, entendamos primeiramente que a história da Grécia é dividida em 5 períodos: pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico, sendo que no período pré-homérico nós temos a formação do povo grego e, nesse contexto, os cretenses dominando comercialmente o mar Egeu. Entre 2000 e 1400 a.C., ao sul da Grécia continental, na ilha de Creta, a civilização cretense ou minoica floresceu através da navegação e, a partir do domínio que exerceram sobre o mar Egeu, eles estabeleceram relações comerciais com o Egito e com os povos vizinhos da Ásia Menor. Através de um pesado sistema de tributos e impostos às outras cidades da região, os cretenses acumularam poder e atingiram elevado grau de desenvolvimento econômico e tecnológico, tendo sido inclusive encontrado nas escavações realizadas no sítio arqueológico de Knossos palácios luxuosos que guardavam vários itens de valor inestimado e vestígios de um sistema sofisticado de canalização para transporte de água e coleta de esgoto. Em Creta, a vida econômica, social e política girava em torno desses palácios, e os reis, governantes dos palácios, eram associados à figura de um touro, animal que ocupava lugar de destaque nos rituais religiosos cretenses e eram chamados de Minos. Creta entra em declínio por volta de 1450 a.C., possivelmente por causa de desastres ambientais que fragilizaram a civilização cretense, possibilitando a invasão da ilha pelos aqueus, povo indo-europeu seminômade, originário do norte da Europa, que impuseram sobre os cretenses sua economia e sua língua, mas também absorveram muitos aspectos da cultura cretense, possibilitando ali um sincretismo cultural. A civilização micênica surgiu na península do Peloponeso por volta do século XV a.C., quando os aqueus fundaram a cidade de Micenas, e por esse motivo sua civilização foi chamada de civilização micênica. Com um profundo conhecimento bélico e domínio da arte da guerra, os micênicos foram temidos por outros povos da época. O uniforme dos seus soldados eram armaduras de bronze, lanças, escudos e elmos, e as suas cidades eram governadas por um rei e uma elite guerreira que viviam em palácios cercados por núcleos urbanos habitados por artesãos e protegidos por muralhas. Fora dessas muralhas, havia as aldeias de camponeses que eram obrigados a entregar parte das suas colheitas ao rei, e havia também os escravos que se dedicavam principalmente à produção de tecidos. Por razões desconhecidas, a civilização micênica foi destruída por volta de 1200 a.C. e seus palácios foram substituídos por construções mais simples, e as aldeias camponesas passaram a ser organizadas em genos, pequena comunidade unida pela crença em um antepassado comum, em geral, um herói ou uma divindade. As genos eram comandadas por um rei que governava auxiliado por uma assembleia de guerreiros, e esses reis eram considerados descendentes diretos daquele antepassado comum e chamavam a si mesmos de Aristói, que quer dizer os melhores, e dessa palavra deriva o termo aristocracia, ok? Bem, as civilizações cretense e micênica marcam o período pré-homérico e a formação do povo grego, tendo sua transição por volta de 1200 a.C. para o período homérico, com as invasões na mesma época da destruição da civilização micênica, quando outros povos indo-europeus chegaram à região. Os jônios e os eólios que se estabeleceram na Grécia continental e os dórios que fixaram-se no sul, na península do Peloponeso, na ilha de Creta, por volta do século XII a.C. A migração e invasões indo-europeias foram acompanhadas de guerras, saques, caos e alianças entre os recém-chegados e as populações que já ocupavam a região, desestabilizando a vida urbana na Grécia, dando origem também a uma cultura com características originais que terminaram marcando e unindo os habitantes da região da Ásia Menor, da Península Balcânica e das ilhas do Mar Egeu, que passaram a se identificar como helenos, e suas terras foram chamadas de Hélade, mais tarde chamada de Grécia pelos romanos, ok? A partir de então,
O período da civilização grega é marcado com o crescimento demográfico dos gênios por volta do século 8 a.C., quando houve a formação da cidade-estado que marcou o período arcaico, também chamado de polis pelos gregos. Geralmente, atribui-se como motivo da formação da polis grega a condição geográfica da Grécia, que tem um relevo montanhoso e um solo predominantemente pobre. Daí a população acabou se concentrando nos vales, onde as condições para a agricultura eram mais favoráveis, e essa separação das comunidades pelas montanhas fez com que elas se desenvolvessem de forma independente umas das outras, porém interligadas pelas navegações, ok? As duas principais cidades-estados que se formaram no período arcaico foram Atenas e Esparta, sendo Esparta fundada no século 11 a.C. pelos dórios em uma área vasta e fértil ao sul do Peloponeso, e tendo uma estrutura social militarista e oligárquica com economia agrária sob controle de uma classe militar que explorava a massa camponesa, dividida socialmente entre os esparciatas, que eram os militares, a classe dominante, os periecos, pequenos camponeses livres e artesãos, e os ilotas, que eram os servos e serviam aos esparciatas. Apenas os esparciatas com mais de 30 anos podiam participar da vida política. Eram uma minoria e por isso essa sociedade era chamada de oligárquica. Mas o ponto mais marcante na sociedade espartana era a educação totalmente voltada para a tradição militar, exigindo desde o nascimento um seletivo e severo treinamento militar com o objetivo de formar soldados extremamente brutais, resistentes, disciplinados e principalmente obedientes, o que fez com que os espartanos fossem muito temidos e respeitados pelos seus inimigos. E do outro lado, havia Atenas, uma cidade-estado com modelo democrático e comercial fundada pelos jônios na Península Ática, próximo do Mar Egeu. Era uma das principais polis do mundo grego. O dinamismo econômico de Atenas permitiu uma maior possibilidade de mobilidade social e transição de ideias, sendo esse o cenário fértil e propício para o surgimento da democracia que serviu de modelo para as sociedades modernas, além de todo o conjunto influente da cultura grega que atravessou gerações devido à tamanha riqueza dessa cultura, ok? A sociedade ateniense era dividida em eupátridas, que eram os grandes proprietários de terras, ou seja, a elite aristocrática, os georgóis, que eram os pequenos proprietários de terras, os demiurgos, sendo os artesãos especializados, também os tetas, que eram os pequenos proprietários rurais endividados e dependentes dos eupátridas, que eram os credores de suas dívidas, e por fim, os escravos, que eram formados principalmente por comerciantes e pequenos proprietários rurais que não conseguiam pagar suas dívidas, daí se tornavam escravos. Outra classe produzida pela sociedade ateniense foi os metecos, que eram estrangeiros que, em geral, dedicavam-se ao comércio e ao artesanato. Eles podiam participar das cerimônias e festividades, mas não tinham direitos políticos e não podiam possuir terras. Fato é que a maioria da população ateniense não era considerada cidadã, ok? Inicialmente, Atenas era governada por uma elite de grandes proprietários de terras, quando o legislador Drácon criou o primeiro código de leis que, apesar de ser considerado muito rigoroso e por isso deu origem ao termo draconiano, serviu de alicerce para a fase seguinte, quando passou a ser permitida a participação de todos que eram considerados cidadãos nas decisões que representassem interesses da cidade. E isso aconteceu a partir do início do século 6 a.C., com as reformas de leis do legislador Solon, que inclusive aboliu a escravidão por dívidas e criou a Eclésia, que era a Assembleia Popular onde todos os cidadãos podiam participar e debater os problemas da cidade. Havia também a Bulé, que era formada por um conselho de 500 cidadãos, e ela era encarregada de preparar as leis que eram discutidas e votadas na Eclésia. Solon criou ainda o critério censitário para a participação política, no qual seria necessário uma renda mínima para a participação política, levando à necessidade de escravos para que o cidadão pudesse deixar suas atividades e se dedicar à vida política, tornando assim essa sociedade de base escravocrata, até que em seu auge a Eclésia chegou a ter 43 mil membros inscritos, ok? A partir do governo de Clístenes, que foi responsável por liderar a queda da tirania em Atenas, o critério censitário foi abolido e deu-se início a uma democracia popular, sendo criada para proteger a democracia a lei do ostracismo, que punia com um exílio por 10 anos e a perda de seus bens o cidadão que ameaçasse a democracia ateniense, ok?
Por fim, a educação ateniense era voltada para a capacitação cidadã, onde o indivíduo fosse capacitado intelectualmente para defender os seus interesses sociais e políticos, ok? Bem, pessoal, essa foi nossa aula resumo sobre a formação do povo grego e as suas duas principais cidades-estados gregas, Atenas e Esparta, ocorridos do período pré-homérico ao período arcaico, ok? Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês, como sempre. Não deixem de acompanhar a próxima aula e se inscrevem aí no canal, tá bom? Então um abração e tchau a todos.